Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Somos o Grande Amor de Deus. Acompanhem. Hoje, essa noite, nós vamos conversar um pouco sobre um assunto que é delicado, mas que, ao mesmo tempo, como eu encontrei uma maneira que eu achei que foi fácil para mim entender, então, acho que se é fácil para mim entender, eu falo com Jesus, meus irmãos também vão entender. E o assunto é sobre a Trindade. Quando a gente vai falar da Santíssima Trindade, a gente sempre fala assim, não, mas é o mistério da Santíssima Trindade. Fica uma coisa tão longe de nós, fica uma coisa tão distante. Mas falar sobre isso tem uma importância, porque isso é o núcleo central da nossa fé. O Deus Trino. Entender isso e falar um pouco disso, isso é fundamental para a questão nossa de fé. E muito mais do que entender da Santíssima Trindade, muito mais do que conhecer tudo que a Igreja diz sobre isso, o que eu mais desejo é que vocês experimentem. Nós temos que experimentar o amor, a fonte da vida, que é o Pai, que quantas vezes nos coloca de pé. O amor revelado por Jesus e a consolação e a esperança que o Espírito Santo traz. Então, muito mais do que entender tudo, é sentir, é fazer a experiência desse encontro. A experiência desse encontro, ela não tem preço. Então, o dia que eu recebi do padre Adroaldo, ele mandou para mim uma imagem, uma escultura, que está na Alemanha, que foi feita por uma freira, que se chama Irmã Caritas Miller. Aí uma escultura que está numa casa de oração na Alemanha, que é a escultura da Santíssima Trindade. Obrigada. Eu esqueci minha ponteira lá em casa, e não sei se está fraquinha, mas vamos ver se a gente consegue ver. Eu pedi a Moninha que projetasse essa escultura da Santíssima Trindade. Não sei se aqui alguém já conheceu, já viu essa escultura da Trindade? Alguém já viu essa da Irmã Caritas Miller? Não? É uma escultura belíssima. E ela conseguiu, assim, claro, né, que por uma delicadeza de Deus revelar, eu acho que está claro, Moninha, não vai ter jeito de mostrar. Ela colocou a Santíssima Trindade de uma forma tão linda na relação conosco, que eu acho que vai ficar mais fácil a gente poder compreender, porque, às vezes, a arte ela consegue traduzir para nós coisas que, às vezes, as palavras faltam. Então, aqui, ela conseguiu colocar, se vocês observarem e medir ali, não vai dar para poder usar a ponteira aqui, que está muito claro, que nós temos um triângulo ali, isósceles, né? Quando meu marido viu isso, falou assim, triângulo isósceles aí dentro, né, filho? Aí, segurando. Se é um triângulo isósceles, significa equilíbrio. Os três têm a mesma pontuação, né? Os três estão juntos. Então, vocês observam que são 4 círculos. Cada pessoa da Santíssima Trindade está num círculo para poder nos mostrar que são pessoas independentes. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. E tem um outro círculo no meio com um homem ou uma mulher. Eu não sei quem é. Não sei se é rico, se é pobre, qual é a situação, se é jovem ou se é velho. Mas aquele ali sou eu. É você. Né? Aquilo ali, para nos mostrar, dentro daquele círculo, a humanidade decaída, sofrida e ferida. Observe a beleza disso. Observem que a cor daquele homem ou daquela mulher é escura, porque ela é de barro. Porque ela é feita por ele. É de barro, é humus que somos. Né? E vocês observem que, se está dentro do círculo, é porque o ser humano é convidado, somos todos convidados a uma realização. Somos convidados a isso. Observe que os círculos da Trindade eles são abertos em direção ao ser humano. Por que eles são abertos? Porque desde a encarnação, a morte, ressurreição de Jesus, por causa disso, ele nos introduziu dentro da Santíssima Trindade.
Então, o centro da Santíssima Trindade somos nós. Qual é o centro do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Cada um de nós. É o Pai, no Filho, pelo Espírito Santo, que ama e cuida de cada um de vocês. De mim e de cada um. Nós somos o centro da vida de Deus. Nós temos que experimentar essa doçura. Porque o dia que experimentarmos isso, Deus também será o centro da nossa vida, porque por enquanto Ele não é. Mas a hora que entendermos isso, como é que os três igualmente têm um amor e uma preocupação, um carinho e um cuidado com cada um de nós. O tempo inteiro o olhar do Pai, do Filho e do Espírito Santo está voltado para você. É porque a gente não tem essa consciência. Eu achei que essa imagem é muito forte, ela nos ajuda. Ela nos ajuda a entender que todo o trabalho da Santíssima Trindade é ação salvífica. Tudo que Deus faz é para nos guardar, nos colocar de volta, salvar mesmo, colocar na dignidade. Olha lá o que Ele faz com cada um de nós. Observe que coisa mais doce a atitude do Pai. O Pai é aquele que está com o joelho no chão. Olha como é que Ele abraça o Filho ali por trás. Olha a mão dele entrando ali, atitude por carinho. Tem um beijo do Pai. Tem uma atitude de carinho, uma atitude de amor. Porque Deus escolheu um único caminho, gente. Ele escolheu o caminho do amor que se doa, é uma entrega, de uma misericórdia inquebrantável, que nos reconstrói. Essa doação de Deus que transborda e que nos faz ver a nossa dignidade, Ele nos coloca de pé. Essa cena dele lembra qual cena da Bíblia? Qual a cena que o pai abraça, restaura e coloca de pé? Qual é? Do filho pródigo. Somos nós que quando chegamos caído, ferido, cheio de pecado, machucado, fala com Ele, não sirve para nada, Ele te beija, te abraça, te coloca de pé, fala, és meu filho. És amado, cuidado, olha a delicadeza e a ternura de um Deus que nos aconchega. Nos aconchega no peito dele e fala, és meu. És meu. Não cobra. Cobramos nós. Deus não. Ele não vai falar com você, nossa, mas você sumiu, hein? Estava longe. E fala que saudade eu estava de você. É completamente diferente, assim, o amor e o cuidado desse Deus Pai conosco. Fonte de vida. Longe dele, nada. Observa aqui uma delicadeza da irmã Cáritas, que eu fico pensando como é que ela chegou, de onde ela tirou isso. Observa o que Jesus está pegando. O pé. Jesus beija o pé. Você beijar o pé de alguém significa intimidade. Ele está aos pés da humanidade. Ele inclina. Ele inclina. Deus não nos olha de cima. Ele nos olha e vem a nós através das nossas misérias. Preste atenção onde que ele vem. É lá no pé. E é tão lindo, que eu não sei se vocês conhecem, que existe um estudo teológico do corpo humano. Alguém já leu isso? Não é o estudo psicológico, não. O estudo teológico do ser humano. Vocês já estudaram isso? Alguém já leu? Já teve oportunidade? É lindo. É lindo. E o estudo teológico ele tem tanta relação dentro da medicina que é encantadora. E uma dessas relações é porque no nosso corpo nós temos 3 órgãos que têm forma de semente. Tem forma de um feijão. A orelha, o rim e o pé. E olha por onde que Jesus começa. Ele começa a beijar os pés. Os padres do deserto, quando vocês tiverem a oportunidade de ler as coisas deles, eles dizem que todos nós somos feridos, maltratados nos pés. Todos nós carregamos feridas nos pés. E que a gente precisa começar primeiro a ser curado pelos pés. Que beijar o seu pé é um convite a se deixar amar. Se deixe ser amado, é o convite. E é tão lindo porque a gente não fala em planta de pé. Então, observe que existe uma relação. Em medicina, quando você pega uma criança e vê que essa criança tem a orelha abaixo da linha média do olho, porque para a gente ver a posição da orelha está certa, você pega da linha do olho para cá. Tem que ter 1/3 para cima e 2/3 para baixo. Quando a orelha começa nessa ponta aqui, daqui para baixo, você pode olhar o rim do menino que ele tem um problema. Mas isso já está descrito pelos teólogos. É lindo demais. Eu falo que esse Jesus é apaixonante. E tem o pé. Então, porque, na verdade, primeiro você escuta. Então, a orelha é onde ouve, é onde escuta.
Eu preciso escutar e eu preciso ter fé para ter o meu pé enraizado. Eu tenho que ter pé com raiz. A gente tem que saber aonde a gente pisa. A gente não fala disso, que a gente tem que ter raiz. A gente tem que ter raiz profunda, porque na hora que a situação chega, a gente pode secar em cima, mas a raiz nos nutre. Nós temos que estar enraizado em Deus. E o rim é que filtra. E às vezes no nosso corpo nós temos situações difíceis de filtrar. Ruins para filtrar. Então, às vezes, quando a gente vive situações difíceis para filtrar, e que a gente tem medo, a gente dá cálculo renal. Cálculo renal está tão relacionado com situações de medo, situações de mudança, situações que está difícil de filtrar. A gente forma pedrinha para depois quebrá-las. Não é? Então, tem toda uma relação. E é tão lindo porque a pessoa que não se sentiu amada, não se sente desejada, não quer viver na terra, acha que esse aqui não é lugar dela, essa pessoa não consegue ter o pé no chão, não consegue andar direito. São pessoas que têm dificuldade com o pé, com pisar. Comece a observar os pés de vocês. A gente tem dificuldade de pisar. Quando a gente não se sente amado, quando a gente acha que esse lugar não nos pertence, que eu não estou aqui, que eu não fui amada para estar aqui, eu não fui desejada pelos meus pais, eu tenho dificuldade em pisar. Comece a observar os pés. Isso é leitura teológica, né? É linda essa leitura teológica. E tem uma outra história que os padres também dizem, que todos nós somos mancos. Hoje eu cheguei aqui e estava cantando aquela música de Jacó, né? Eu não saio daqui sem minha bênção, eu vou lutar. Não foi Jacó que lutou? Foi. Quando ele lutou, depois que ele teve aquela experiência com Deus, ele não saiu manco? Não fala na Bíblia que Jacó cocheava, que tinha uma perna diferente da outra? Porque ele teve uma experiência com Deus. E todos nós, quando temos uma experiência profunda com Deus, nós vamos mancar. Porque nós passamos a ter um pé aqui e outro lá. A gente tem um pé nesse mundo e outro de lá. Então a gente manca. Então é belíssimo ver ali essa escultura. Quando eu vi essa escultura, Jesus agachado nos pés, para nos convidar a ser feliz, para nos convidar a ser permitido se amar. Se permita amar. Agora essa aqui está mais forte, Mônica. Ah, está vendo? Aqui ela está mais forte. Aqui, olha que lindeza, quando ele beija os pés, olha ali que gracinha. Quando eu vi que a irmã Cáritas havia colocado dessa forma, eu falo, ela estudou leitura teológica, para poder entender que ele começa a nos colocar, ele cura o nosso pé, ele beija os pés para nos colocar em pé, curados, com uma proposta maravilhosa de amar. Uma proposta maravilhosa. Vocês querem, é um convite, aprender a amar como nós amamos? É uma proposta? Então, Jesus vem nos ensinar, depois ele faz esse movimento de lavar os pés dos discípulos. Depois que ele lava os pés dos discípulos, e Pedro fala com ele assim, não, Senhor, você não pode lavar meu pé, não. Aí Jesus falou, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não vai ter parte comigo. Ele falou, então não lava o pé, não, lava tudo. Pedro era intenso, não é? Então, lavar os pés, mas é porque Jesus vem nos ensinar o caminho do serviço, né? Ele ensina e depois faça. Ele ensina e depois pede que a gente possa continuar, né? Então, há todo um cuidado, um amor, uma ternura de um Deus que se coloca ao lado da humanidade, se coloca aos pés da humanidade para poder reconstruir a humanidade caída, sofrida. E que hoje pode ser a imagem minha aqui caída, né? E aqui nós temos a imagem do Espírito Santo, né? Que também lembra a imagem de Pentecostes, né? Com fogo, que é o fogo que nos aquece, que nos anima, que nos coloca ali de pé. E que todos eles vêm com um beijo. Observe o Espírito Santo também, que vem trazer para nós o sopro da vida. Porque Deus, quando nos faz e nos recria a cada momento, Ele quer que cada um de nós seja um ser vivente, seja um ser que dialoga, seja um ser inteiro, um ser que conversa, um ser que o ame, um ser que o louve, um ser que responda a um chamado de vida. E às vezes a gente não responde a esse chamado de vida. Deus não tem interesse na morte do homem. Deus não tem interesse em nós assim caídos, sem vontade de viver, abandonados. Ele não tem essa vontade. Deus nos quer de pé, felizes, com alegria pela vida, com alegria por esse chamado que Ele fez, com vontade de caminhar, de dançar, de louvar por essa vida,
de discutir com Ele, de colocar as coisas, mas um ser de diálogo. Deus não tem interesse em nós acabados e mortos. A última palavra da nossa vida, por isso, não é morte, não é dor, porque nós somos chamados a uma alegria eterna. Então, essa imagem aqui, essa escultura, ela nos ajuda muito, porque hoje a gente precisa fazer essa experiência de se deitar aqui. Somos nós que temos que deitar aqui. Porque pode ser que muitos de nós hoje estejamos caídos, né? Sofridos, sem força, deprimidos, achando que a situação está difícil, achando que aquilo que eu estou vivendo é impossível, que eu não vou dar conta, que é mais do que eu dou conta. E são tantas situações de sofrimento. Mas talvez a gente ainda esteja sofrendo porque a gente ainda não entendeu que tem um olhar trinitário que te acompanha. Tem um Deus que é puro amor. Tem um Deus que quer nos dar a vida, porque se Ele não viesse aqui nos restaurar, a gente não poderia estar aqui vivo. É Ele que nos restaura e nos coloca na caminhada. É esse amor de Deus que vem nos conduzindo. Então, enquanto a gente não reconhece, não sente isso, é o que eu estou falando com vocês, enquanto a gente não consegue sentir isso, nós não vamos conseguir levar para o meu irmão, para o mundo, a experiência de um Deus trinitário. Porque só os corações que são solidários vão dar conta de dar um testemunho de um Deus que é trino. E eu preciso experimentar isso, é porque na hora que a situação é difícil, na hora que a situação é dura, eu tenho que ter coragem de dizer, apesar disto, eu tenho um Pai que me ama, eu tenho um Deus que me acompanha, e o olhar de Deus está sobre mim. Entender que o olhar de Deus está sobre nós, isso não tem preço, porque isso te mantém de pé. Saber que você é convidado e caminha junto com um Deus que é seu Pai, que é o Deus do impossível, o Senhor do absoluto. Então, quando a gente tem essa consciência, isso por si te sustenta. Hoje eu tive uma conversa difícil com um casal, segundo filho, veio do interior para nós, com uma cardiopatia complexa, e a gente repetiu o exame aqui, e a cardiopatia do neném é incompatível com a vida, não há possibilidade cirúrgica. A aorta do neném, que é a nossa artéria principal, do neném tem 2 milímetros, tudo fechado, não há saída, infelizmente não tem jeito. Eu tive que dar essa notícia para os pais e dizer, não há mais assim, o que fazer do ponto de vista cirúrgico. O que iremos fazer? Vamos manter o soro, vamos manter a dietinha na sonda. Se vocês olharem para o neném, vocês vão achar que eu sou louca, porque o neném está lá lindo, né? Falei com eles, quem vê cara não vê coração, literalmente. Né? Fica pensando que a gente é que não está bem, que o coração do menino realmente é um desastre. E a gente conversou longamente sobre isso hoje. Longamente. E eu falava com eles que, apesar disso tudo, o que eu mais via nessa situação chamava-se misericórdia de Deus. Porque é uma cardiopatia grave, que a gente já tentou outras vezes essa correção cirúrgica, e os nenéns ficam no calvário 3, 4 meses no CTI, no sofrimento, para depois morrer. Então, a misericórdia de Deus era maior, porque a gente encurtava, a gente já levava, já descansava, e a gente pôde discutir tão longamente sobre o crer. Porque quando a gente fala tanto, a gente professa a fé e a gente diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, creio em Jesus, creio no Espírito Santo, mas cremos. Cremos de verdade. Numa hora dessa, cremos que são 3 pessoas, que é vivo, que é um Deus que não está morto, que me acompanha, que está atento ao meu sofrimento. Naquela hora eu falava com eles, Deus que chora conosco nesse momento, que olha a vida de um bebê que não vai dar conta, não sei se deu conta até amanhã cedo, não sei se vai dar. Cremos nisso de verdade, e apesar do momento desse, somos capazes de testemunhar a nossa fé. E aí é tão interessante, porque eu fui trabalhar com eles, tudo que eu escuto, que é principalmente a culpa, e foi toda a discussão deles da noite que eles não dormiram. Olha como é que Deus é cuidadoso. Porque eu fui abordar isso e falei, não foi mal olhado, né? Que o pessoal do interior acha que foi mal olhado, foi alguém que não queria meu bem, foi alguém que fez alguma coisa de ruim para mim, ou foi o pecado. E aí ela falou, doutora, só está falando isso, meu marido ontem falou assim, se Deus está cobrando de nós os nossos pecados no nosso filho, então os nossos pecados estão feios demais. Eu disse, mas esse Deus seu não é o meu, não. O meu é o Pai de Jesus. É só misericórdia, é o Deus que nos ama sem igual. É nesse Deus que eu creio. E é esse Deus que vai sustentar vocês. E eu disse para ela, você vai experimentar, vai fazer a experiência de Maria.
Você vai colocar um filho inocente nos braços, morto. Porque aqui dentro você tem e morre no colo. Então, vocês vão ficar aqui com o bebê em todo o processo até que ele morra. Então, vai ser a mesma experiência. Nossa Senhora pôs um filho inocente nos braços, morto. E hoje você poderá experimentar isso. Quem vai poder te sustentar é ela, porque ela experimentou o que é isso. Porque é um inocente, ele tem dias de vida, não deu tempo de nada. É dias de vida. Então, é um sofrimento que parece com o do Senhor. Então, quem vai te dar o sustento, está te dando essa tranquilidade, que vocês estão nesse equilíbrio, porque ter uma conversa dessa exige muita maturidade e muita fé. Quem te sustenta no momento desse é somente Deus. Quem nos dá força para conversar sobre isso é somente Ele. Quem me dá força para poder falar com vocês, apesar de tudo, eu creio no amor de Deus. E sei que a morte não tem a última palavra, é porque creio nesse Deus trino, nessa eternidade que Ele nos convida, nessa proposta de vida que Deus traz para nós. Então, eu não sei como é que seu coração chegou aqui hoje. Não sei se você chegou aqui achando que a vida está difícil, que a situação está mais difícil que você imagina, mas eu quero que hoje você aprenda a confiar num amor incondicional. Lembre que o amor que a Trindade tem por você, por cada um, é único. E o amor dele é inteiro por você. A dedicação, a afeição, o carinho, a ternura de Deus nesse momento e nessa noite é inteira por você. Inteira, Ele não divide. Ele não fraciona um pedacinho para cada filho. É único. A gente tinha que andar na rua dançando de alegria de saber que somos tão profundamente amados. Não há razão no nosso coração para tristeza, desespero, porque há um Pai que toma conta de todas as coisas. E por mais difícil que seja a situação, a última palavra é dele. Eu vejo isso todos os dias. A última palavra é do Senhor e ponto. Precisamos confiar nisso. Precisamos viver essa experiência. Experimente hoje mergulhar ali. E eu queria te convidar para colocar alguém que você gostaria que vivesse essa experiência. Alguém que possa estar muito sofrido. Coloque essa pessoa aqui hoje, olha. A hora que a gente for rezar aqui hoje, coloque essa pessoa deitada aqui, nos braços de um Pai que vai levantá-la, de Jesus que vai beijá-la e curar, do Espírito que vai devolver a vida. Que tem pessoas que estão precisando de ser sopradas do hálito da vida e falar, de pé, vamos começar outra vez. Vamos começar tudo, zera tudo, começa de novo? É possível fazer isso somente em Deus. Somente diante de um amor que nos dignifica, que nos restaura, que fala, o tanto que você é importante para mim, o tanto que Deus olha para nós e fala, você não sabe o quanto a sua vida me é cara, o quanto você me custou, o quanto que eu preocupo com a sua felicidade, com o seu bem-estar. Às vezes é difícil acreditar nisso, porque a gente não acredita que alguém pode gostar tanto da gente desse jeito. Porque a gente tem imagens de amor, de troca. A gente não tem essa imagem de um amor, de abandono, de um Deus que não quer nada de graça, a não ser que você seja feliz. A gente insiste do lado contrário, em ser infeliz. A gente gasta muito pouco para ser feliz. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. E eu digo para vocês que quando a gente comunga, e que a gente recebe a Trindade, que a gente não recebe só Jesus vivo, e se naquele momento a gente tem Ele, o que mais te falta, eu te pergunto? Do que mais você precisa? Se você comunga e tem Jesus, o que mais você precisa? Pensem nisso. Ele quer tudo para nós. Ele quer tudo. Ele que em qualquer momento, em qualquer situação da sua vida, tiver difícil você gritar, Jesus, ele vai falar, oi, o que houve? Estou aqui. Não tenhais medo, sou eu. O que mais precisamos? Apenas acreditar. Apenas experimentar. E aí hoje eu escutei vocês cantando, que falava, eu não sairei daqui sem receber a minha bênção. E hoje eu espero que vocês não saiam daqui sem experimentar uma gotinha só desse amor, não precisa de muito não. Só uma gotinha desse amor que se derrama. Imaginem quando vocês amam muito alguém. Geralmente a experiência mais forte é amar um filho. Vocês fazem qualquer coisa por ele, não fazem? Qualquer coisa, vende a roupa do corpo. Tem mãe que já propôs você trocar o coração. Doutora falou, dá meu coração para ele. Ah, não posso, minha filha, você vai ficar sem, como é que nós fazemos? Não pode dar seu coração.
Mas Deus deu tudo. Deu tudo. O que mais te falta? Pensa nisso. Se hoje você chegou aqui com um bilhete que eu recebi aqui, com alguém que chegou aqui hoje para ouvir a palavra porque estava desesperada e pensou tantas vezes em fazer, escreve assim, pensei tantas vezes em fazer besteiras. Precisa de sentir esse amor, precisa se sentir restaurado por um Deus, precisa saber que é cuidado, que há um Deus, que há um Pai, que nada que você está passando, Deus não esteja vendo. Ele não é cego, não é surdo. O nosso Deus vê, escuta e age. Não duvidem disso, acreditem nisso. Experimentem nessa noite. Não saiam daqui, não é assim? Não saiam daqui. Eu não sairei daqui sem ter recebido a minha bênção. Não saiam daqui sem a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa trindade que está inserida na nossa vida, a trindade que vive por nós. Pensa nisso, gente. Eles vivem por quem? Por você. Para quem vive o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Pode dizer de boca cheia, como dizem, por mim. Eles vivem por mim. Experimentem isso. Talvez vocês nunca tenham sentido e pensado nisso, porque fica uma realidade distante quando fala mistério da Santíssima Trindade. Mas é mistério de amor. É só abrirmos os olhos, pedir a Deus a graça de vermos, sentirmos e ouvirmos esse Deus de amor que está o dia inteiro trazendo para nós esse cuidado, essa ternura. Eu espero que essa escultura da irmã Caritas Miller possam ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais desse mistério, desse Deus de amor. E cada vez que vocês pensarem em Deus, pensa nessa imagem, guardem que é vocês ali, o grande centro, o grande amor de Deus. São vocês, né? Cada um de nós, únicos. A única preocupação do Senhor. Ele que nessa noite quer nos restaurar. Que a gente não desperdice a graça que será derramada nos nossos corações. E a doutora Filó hoje nos fala da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, a palavra de Deus fala que é mistério. E quando é mistério, eu não vou conseguir entender com a minha capacidade intelectual, mas com o meu coração. Precisamos estar com o nosso coração aberto para que a gente possa entender que Deus é único e ao mesmo tempo três. Esse Deus uno e trino eu só consigo entender com o meu coração. Assim como meu marido é o único homem, e quando ele me beija como esposo, e quando ele beija meu filho, ele beija como pai, e quando ele beija a mãe dele, ele beija como filho. É um só em três. Assim conosco também, é um só em três. Nossa oração hoje é pedir ao Espírito Santo que abra o nosso coração, para que a gente possa entender com o nosso coração como verdadeiramente é o mistério da Santíssima Trindade. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje, Senhor, e tantas vezes nossos olhos são vendados porque a gente realmente não consegue entender, porque não abrimos o nosso coração. Então hoje nós queremos te entregar o nosso coração e te pedir, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que a gente possa entender o mistério do amor com o nosso coração. Para que a gente possa te ouvir com o nosso coração, para que a gente possa te sentir com o nosso coração, para que a gente possa entregar a nossa vida inteiramente a Ti, Senhor. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!